Oi, pessoal, tudo bem? Preparei aqui a lição de domingo passado, dia 27 de julho de 2025, para abençoar aqueles que não puderam ir à escola dominical. Eu quero fazer isso sempre porque eu sei que nem todos têm a oportunidade de fazer essa escolha, que é a melhor escolha, né? A Marta fez a pior escolha. Jesus não condenou Marta, não, ele apenas deu um puxãozinho de orelha nela com muito carinho, mas deu. E se você não vai à escola dominical por uma questão de colocar outra coisa, às vezes até não tão importante como prioridade, é claro que você não vai ser excomungado por isso. Claro que não. Deus vai continuar te amando. Só que na hora que você precisar da lição, na hora que você precisar do que foi ensinado na classe, você vai procurar e não vai achar, porque você não foi. Isso me faz lembrar a história de um rapaz que o pastor chegou para ele e disse assim: leia a Bíblia, que você vai precisar da Bíblia. Uma hora você vai precisar de uma palavra e não vai encontrar. E o rapaz não levou muito a sério, não. Ele achou que era apenas uma invenção do pastor, né? Tá. O que acontece? Ele vai passear na fazenda de um amigo e chega lá, o amigo disse: fica à vontade e tal. Ele, tudo bem, ele botou uma camisa vermelha, bonita que só. E aí foi passear pelo campo. E lá vai o garotão passeando pelo campo, com aquela bela camisa vermelha. Um touro bravo olhou para a camisa vermelha se mexendo na frente dele, abaixou a cabeça e apontou o chifre na direção do cara e veio com tudo para cima do cara. E o cara começou a correr, daí a pouco tinha uma cerca e não tinha como ele passar pela cerca. Aí ele pensou, e agora? O pastor falou que na hora que eu precisasse de uma palavra, eu ia precisar de uma palavra. E aí olhou para o touro e disse, a paz do Senhor, vaca! Aí, não sei se foi o grito do cara ou foi a misericórdia de Deus, acho que foi mais a misericórdia de Deus. E o rapaz, quando ele viu, o touro freou, parou e ficou olhando para ele. Moral da história: quem não lê a palavra, na hora chama até boi de vaca. Touro bravo vira vaca. Mas a misericórdia de Deus, né? Sobre aqueles que às vezes negligenciam a palavra de Deus. O Senhor é bom demais. Mas muitas vezes você vai se deparar com lutas e aflições que você vai se arrepender de não ter valorizado a melhor parte. Fica com essa palavra, com essa reflexão em nome de Jesus, amém? A lição de ontem foi maravilhosa, foi linda. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Começa com o texto áureo, né? A leitura bíblica em classe está em Atos 4, do 24 ao 31, e o texto áureo é o versículo 31. Atos 4, 31 diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Só esse versículo aí já vale pela lição toda, mas tem muito mais riquezas aqui que nós não podemos nem devemos perder, né? Devemos ficar atentos àquilo que Deus quer falar conosco, precisamos mesmo entender o que Deus preparou para nós. Então vamos à nossa lição em nome de Jesus. A verdade prática é: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho. Três coisas importantíssimas: suportar aflições. Ou você acha que esse mundo está indo de bem para melhor? Pelo contrário, está indo de mal para pior. E se não for a misericórdia de Deus, se o povo de Deus não clamar com intensidade, não jejuar, está arriscado a haver grandes ondas de desemprego e de fome. Esses produtores que não podem exportar os seus produtos vão ter que mandar os empregados embora. Vão ficar com prejuízo pessoal e os empregados não terão emprego. Então isso tudo faz parte de quê? De aflições. São o princípio das dores.
E quem não estiver firmado na palavra não vai suportar, não. Não vai suportar. 10 ou 20 pais de famílias desempregados, vendo os filhos passando fome, sabendo que tem comida no supermercado, vão partir para depredar o supermercado, para levar os produtos do supermercado, porque eles não têm dinheiro e a família está passando fome. É isso que o sistema está armando para as famílias. E muita gente não está percebendo isso, né? Mas vamos lá. Quem tem uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder. Nós não somos enteados de Deus, nós somos filhos de Deus. E como filhos, nós temos o direito e o dever de orar e falar com Ele, com a liberdade de filhos, como o filho fala com o pai, né? Sem agressividade, mas com a certeza de que aquele pai está atento às nossas orações. Então, ora com poder, ora com confiança. Quem tem o Espírito Santo, a certeza que o Espírito Santo coloca dentro de nós acerca da verdade de Deus, das promessas de Deus, ora com poder. Essa lição promete, hein? E ousa no testemunho cristão. Você vai falar do amor de Jesus tímido, sem ousadia? O teu ouvinte vai olhar assim e vai dizer: esse cara não está com nada, esse cara não está querendo me enganar, está querendo me enrolar. É isso que vão pensar de você. Então, orar com poder é isso, é nós sabermos em quem cremos e termos a certeza absoluta de que Ele está no controle de nossas vidas e que Ele está cuidando de nós e que Ele vai honrar a palavra que nós pregamos. Ousar no testemunho cristão é ousar falar que Deus tem poder para curar, para libertar, para salvar, para batizar com o Espírito Santo e que Jesus Cristo está voltando e que o pecador tem que se preparar para o encontro com Jesus. Ou é pregar com ousadia a palavra de Deus. Não é ficar com nhenhenhen, caô, caô, porque sábado choveu, domingo fez sol. O pecador não quer saber disso, ele quer saber de palavra, a alma dele quer saber de palavra firme, palavra ousada, palavra poderosa. E essa palavra está à sua disposição quando você é cheio do Espírito Santo. Essa palavra está em você quando você é cheio do Espírito Santo. Está entendendo? É isso que acontece quando nós oramos, quando nós entendemos a necessidade de sermos cheios, transbordantes do Espírito. É isso, exatamente isso, que vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus, se você crer. Todo aquele que crer verá a glória de Deus. Amém? Aleluia. A leitura bíblica em classe. E ouvindo eles isto, Atos capítulo 4, versículos 24 ao 31. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo: por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes e se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Que palavra gloriosa! Então, nós vamos ao comentário dessa lição, resumidamente, porque eu gostaria que você lesse e meditasse nessa lição do dia 27 de julho, que está sensacional, sobre o Espírito Santo na igreja. Então, nessa lição nós vamos ver o seguinte, que
como a igreja cheia do Espírito Santo, se comporta. Como ela se comporta. A partir do capítulo 4, versículo 24 ao 31, do livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém. Uma das principais marcas, a perseverança. A perseverança. Uma igreja perseverante, um cristão perseverante é capacitado para dar testemunho da sua fé, mesmo no meio do fogo da provação. O versículo 12 de 1 Pedro 4 nos mostra isso. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito Santo. Por causa do Evangelho, ela renuncia ao seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Quem está cheio do Espírito Santo não troca uma escola bíblica dominical por nada deste mundo. Não tem como um crente cheio do Espírito Santo fazer trocas. Eu vou para a festinha, eu vou para o barzinho, eu vou comer e beber com os meus parentes, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não troca, não troca. Quem está cheio do Espírito Santo sente dentro de si o prazer de estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, uma característica do cristão cheio do Espírito Santo é que ele não troca, não faz barganha, não. Ele vai, ele tem prazer em ir, ele não é sacrifício ir para a igreja, é deleite, é alegria. E não aceita ficar na zona de conforto vendo uma novela, vendo uma série ou de papo para o ar, na hora em que a palavra está sendo pregada na igreja, na hora que os irmãos estão se reunindo e se alegrando e se ajudando um ao outro na igreja. Eu não vou porque sábado choveu, domingo fez sol. Não, não troca. Na verdade, sem a capacitação do Espírito Santo, o corpo de Cristo não suporta as provas, não suporta as aflições que estão para acontecer neste mundo, que já começaram a acontecer. E por causa da indolência do povo de Deus, é que muita coisa estão acontecendo e muitas outras vão acontecer ainda. Justamente por causa dessa indolência do povo de Deus. Amém? Outra marca, uma igreja cheia do Espírito Santo, é a sua capacidade de orar com poder e por isso impactar o mundo ao seu redor. O mundo precisa ver em você, em mim, um crente convicto, um crente que tem certeza de que a cura vai acontecer, tem certeza de que Deus está ouvindo as orações. Não é aquele é Deus quando quer faz, se Ele quiser Ele faz, se Ele não quiser Ele não faz. Que isso? Que isso? Que fé mais estranha é essa? Deus sempre quer te abençoar, Deus sempre quer te curar, Deus sempre quer fazer o melhor, Deus sempre quer te usar poderosamente. Que mente mais tacanha é essa que não consegue crer no que a palavra diz? A oração fortalece a igreja e capacita. Quando você ora com ousadia, quando você ora com poder, a igreja é fortalecida e você é capacitado para testemunhar de maneira eficaz. Como eu gostaria de ganhar, não queria ser igual o missionário fulano de tal, que abriu igreja em tal lugar, e fez a obra não sei aonde, e tantas mil almas, 10.000 almas se renderam. Claro que isso está à sua disposição, mas será que você está buscando isso ou é só da boca para fora? Então a oração poderosa, a oração com ousadia, a oração do crente cheio do Espírito Santo, ela faz a diferença na cidade, no bairro, no estado, na nação, faz a diferença no mundo. E você é fortalecido para testemunhar de uma maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder e, por isso, se tornar uma pregação relevante para o mundo. Uma palavra de vitória, uma palavra poderosa, uma palavra com certeza absoluta.
Não é aquele vendedor de geladeira que chega e não sabe falar sobre a geladeira, não sabe falar sobre as qualidades da geladeira. Então você não está vendendo geladeira, você está falando do poder de Deus, da salvação. É necessário que nós creiamos e tomamos posse daquilo que Deus prometeu e ao orar, trazer à existência como filhos amados que somos, aquilo que Deus tem, quer e pode realizar na nossa vida, na sua vida e na vida dos outros ao teu redor. Uma igreja perseverante suporta o sofrimento, não negocia seus valores e está convicta da sua fé. Suporta o sofrimento. Após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro, nesse capítulo 4 de Atos, relata isso, né, nos versículos anteriores aos que nós lemos. Lá no capítulo 4, versículo 3, por exemplo, Pedro e João estavam sendo levados presos e depois eles foram ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Em Atos 4,17 você vê eles sendo ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Foi dito para eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor. Versículo 18 fala isso, né? A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não seguir aquela ordem. Nós não vamos obedecer. Eles suportariam tudo por amor a Jesus. Eles agiam com perseverança. E só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, estava cheio do Espírito Santo. Importa que obedeçamos a Deus e não aos senhores. Aqui no versículo 8, o tempo verbal no grego, tendo sido cheio do Espírito Santo. A diferença, quem faz a diferença é o Espírito Santo em nós. O crente cheio do Espírito Santo é um crente diferente por causa do Espírito Santo que está nele. Então, aqui essa palavra demonstra que o apóstolo já tinha sido batizado com o Espírito Santo no Pentecostes, né? Lá em Atos 2, versículo 4, onde narra, e esse capítulo 4 obviamente vem depois do 2, né? Claro. Então ele já tinha sido batizado com o Espírito Santo. E ao ser batizado com o Espírito Santo, ele foi revestido do poder do alto. E se você nunca falou em línguas, porque tem vergonha, porque tem medo, porque alguém vai criticar, hoje em dia tem muita gente que bota chocarrice na internet a respeito de alguém falando em línguas. E isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso leva o crente, às vezes, a blasfemar contra o Espírito Santo, a não desejar o Espírito Santo. É tudo uma cilada de Satanás para você desistir dessa dádiva maravilhosa de Deus para a sua vida. Ah, eu não vou falar em línguas não, porque eu vi um cara zombando e eu vi um cara falando em línguas lá na rede social e que coisa estranha, não quero não. Eu vi alguém debochando. Você está perdendo uma grande dádiva do Senhor. E Ele não dá cobra por peixe, nem pedra por pão não, tá? Peça ao Senhor, porque o diabo não vai dar não, é o Senhor que vai te dar tudo aquilo que você pedir. Então peça para ser cheio do Espírito Santo, fale em línguas e deixa quem quiser zombar, debochar ou achar que aquilo é ridículo, deixa. Porque no dia do Senhor vai ser manifesto o joio e o trigo. E você não pode se comparar a joio. Você é trigo. Uma igreja continuamente cheia do Espírito Santo suporta as provas e o sofrimento. 2. Não negocia seus valores. Quando a classe sacerdotal, os sacerdotes lá em Jerusalém, intimaram os apóstolos e deram a eles a ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta de Pedro foi essa: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Atos 4,19. Tá? O homem cheio do Espírito Santo, ele não se rebaixa a uma autoridade profana.
a um sacerdote corrompido ou a uma liderança corrompida, adúltera, prostituta, ladra, líderes ladrões e mentirosos. O homem cheio do Espírito Santo não se rebaixa a essas coisas, porque ele sabe em quem tem crido e o Espírito testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como diz lá em Efésios, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima de principados, de autoridades, de potestades, de demônios, acima de todo nome que se nomeia no presente e no porvir, nós estamos acima disso tudo. Então olhe de cima para baixo, no nome de Jesus Cristo. Você não é para afrontar nem confrontar ninguém, não. Apenas entenda que existe um poder sobrenatural na tua vida que te faz príncipe, princesa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então não negociaram os seus valores. O crente cheio do Espírito Santo, ele não negocia os seus valores. Eles afirmaram que não iam negociar a fé deles. Não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois esses valores são inegociáveis. São inegociáveis. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou que está perdendo o poder do Espírito Santo é quando ela começa a aceitar princípios e práticas que afrontam as Escrituras Sagradas. Quanta gente aí está dentro das igrejas aceitando princípios e práticas mundanas que afrontam a palavra de Deus e se achando, né? Se achando. Ah, fui na igreja, que culto gostoso, que louvor bonito. Eu chorei no louvor. Chorou, sabe por quê? O Espírito Santo estava te cobrando os teus erros e você... tá, por isso que você chorou. Se arrepende de mim enquanto é dia. É verdade. Outra coisa, outra característica da igreja cheia do Espírito Santo, da igreja perseverante, ela está convicta da sua fé. Ela tem certeza. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Foi o que Paulo escreveu, né? Para guardar o meu depósito até o dia final. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem convicção da sua fé. Convicção da fé. Ela não se apoia em suposições, mas ela está baseada, fundamentada, alicerçada em fatos verídicos, reais. Não é fake. A palavra de Deus não é fake, a palavra de Deus é viva e poderosa e eficaz. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam as obras de Deus. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Lá em Atos 8, versículo 6, nós encontramos essa palavra, né? Eles ouviam e viam o que Deus estava fazendo no meio deles. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu, porque lá ele é visto, enquanto na terra muitas vezes é desobedecido por ser apenas ouvido. Mas isso é quem não tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não tem experiência viva com Deus. Pode estar frequentando a igreja, tá feliz da vida lá, escutando o pregador, escutando os hinos, vai um cantor gospel lá, ele aplaude, chora e tudo emoção. Emoção. A igreja cheia do Espírito Santo, ela proclama a palavra, mas ela também manifesta a obra de Deus. Eu gosto daquele último versículo de Marcos que diz assim: e o Senhor confirmava a palavra pregada. O crente cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, confirma a palavra que sai da nossa boca, porque sai com a autoridade do alto para te curar, para libertar, para resgatar a tua família, para te salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta da sua fé. Agora, a igreja cheia do Espírito Santo não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus,
Romanos 15, versículos 18 e 19, você vai encontrar essa palavra. Jesus foi poderoso, tanto em palavras quanto em obras. Lucas 24, 19. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer um outro vídeo para que nós possamos continuar com esse assunto, a igreja perseverante. Amém? Shalom, Adonai, Deus te bendiga.